Na Vitro a gente tem muito esse mindset de pensar as coisas como day one. A Empíricos tem essa visão também, inclusive a newsletter diária do Felipe tem esse nome, né? De onde vem isso, né? Vem de uma inspiração do Jeff Bezos da Amazon, em que ele diz assim, independente do sucesso e do tamanho da companhia, se você tiver sempre uma mentalidade que é o teu primeiro dia, você tem uma mentalidade, de startup, que favorece a agilidade e a inovação. E se você vira a página pro dia 2, você começa a se tornar irrelevante. Pra gente, é sempre o começo, é sempre o dia 1. Eu vejo os sócios fundadores da Vitro, né, e a gente acabou se encontrando em determinado momento dessa jornada, né, vindo de caminhos diferentes, diante da mesma oportunidade que foi criar a Vitro, né. No meu caso, ano que vem eu faço 30 anos de mercado financeiro, nem acredito que já passou tanto tempo, né, enfim, carreira longa em outras instituições, passei pelo Pactual, pela própria XP e tal. E quando eu saí da XP e montei uma companhia de investimentos chamada Vectis, né, os meus sócios lá, o Paulo Lema, o Alexandre Araújo, o Sérgio Campos, que estão conosco na Vitro também, a provocação que eles faziam para mim era, puxa, seria legal a gente ter alguma iniciativa em varejo, a sua experiência foi tão legal nos seus anos de XP, o que tem para fazer de diferente, né? E eu dizia para eles, olha, eu não faria mais do mesmo. Eu vejo muita plataforma surgindo, tentando copiar esse modelo da XP, e, eu acho que não tem muito espaço para tanta gente fazendo a mesma coisa. O legal seria a gente fazer algo diferente. E esse diferente, existe essa oportunidade para fazer, né? É uma mudança de modelo. Só que precisa ter as condições iniciais de partida, eu chamava assim, né, para a gente poder iniciar esse modelo. E somente se a gente tiver essas condições, eu me aventuraria nessa direção. Mas foi uma coisa que a gente falava bastante, né? Aí um dia a Ilana, que também é a nossa sócia fundadora, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na XP, né? Ela, puxa, eu queria te apresentar uma pessoa. O Felipe Miranda, da Empíricos, você conhece? Eu falei, cara, eu não conheço. Eu conheci a Empíricos só como referência, assim, como todo mundo, né? E tinha uma visão, no mínimo limitada, né, do que era o modelo de negócios deles e tal. Aí eu falei, não, tô super à disposição. Aí fomos jantar os três. E ele contou um pouco dos desafios que ele estava vendo, da vontade que ele tinha de completar essa última milha, né, que a gente chama, né? Porque na Empíricos ele tinha toda aquela produção de conteúdos, relatórios, as sugestões de investimento, e ele sentiu uma dor muito grande que o assinante dele, ao tentar implementar aquelas estratégias, seja parcial ou totalmente, voltava para um mundo conflitado, ou seja, voltava para o mundo do banco, da corretora, onde muitas vezes o intermediário, né, o gerente do banco, o agente autônomo que o atendia, não queria que ele executasse aquela sugestão de investimento, né? E muitas vezes o cliente não sabia se isso era porque ele simplesmente tinha outra opinião ou porque aquilo não era interessante para ele, intermediário, né? Essa é a essência do mundo conflitado que a gente vive hoje, que a gente chama da plataforma 1.0 2.0, né? Bom, foi um papo super bacana naquele jantar. Ele tinha as dúvidas dele, se em algum momento fazia sentido para Empíricos ou montar uma corretora ou simplesmente se associar a alguém, parceria. E aí terminamos o jantar, que foi ótimo, eu conheci mais o modelo de negócio da Empíricos também, e ele falou assim, puxa, se esse negócio evoluir, você tem interesse de participar de alguma forma, né, seja individualmente ou através da Vectis e tal? Eu falei, olha, você tem tanta coisa ainda para definir, acho que certamente vai conversar com mais pessoas e tal, me mantenha a par do que você decidir, né? Aí passou um tempo depois, a gente voltou a conversar para o que acabou originando a Vitro no modelo inicial de parceria, né? E as outras pessoas desse projeto, né, inicialmente o Everson, o Jojo e o próprio Cook, né, também tinham já chegado um pouco nessa história por caminhos diferentes. Foi bem legal. Olha, ideia pronta a gente não tinha. O que a gente tinha muito claro é que para fazer algo diferente, a gente tinha que romper um pouquinho com esse padrão da indústria, onde o foco é o produto. Tanto nos bancos como nas plataformas abertas de corretora, é produto, produto, produto. E a gente achava que tinha que ser cliente, 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 né? E isso foi uma coisa muito bacana também de aproximação com a Empíricos, porque a preocupação deles o tempo todo era com o cliente deles, com o assinante, né? E o business deles, do ponto de vista de publicação, dependia da qualidade do produto deles e do assinante conseguir ter bons retornos ao longo do tempo com aqueles investimentos que estavam fazendo, né?
Então, essa era a essência inicial. Agora, como fazer? As ideias foram surgindo, né? Quer dizer, a nossa primeira ideia... O Jojo, por exemplo, como ele chega nessa história, né? O Jojo tem um histórico super bacana de gestão de patrimônio, sempre cuidou dos engenheirados, mas ele tinha aquela vontade de, puxa, como é que eu levo isso que eu faço para quem tem muito dinheiro, para quem tem menos para investir? Ele tinha essa vontade, né? E aí a conversa dele, à época ainda, enfim, pela pessoa jurídica, ele estava no grupo Julius Baer, super relevante aqui no Brasil, porque além da GPS, onde ele trabalhava, comprou também a Reliance, é hoje uma das principais grupos de gestão de patrimônio do Brasil, né? Também considerava de que maneira alguns dos clientes lá que não eram atendidos no protocolo deles poderiam ser melhor atendidos em outro formato, né? Então o Jojo trazia um pouco dessa provocação pelo próprio grupo Julius Baer. E também teve a oportunidade de conhecer e conversar com o Felipe, ouviu as mesmas dores. E basicamente o que ele dizia, né? Você sabe que o Jojo gosta muito de fazer as metáforas, né? Então ele dizia assim, puxa, a diferença de você ir em alguém que vai, por exemplo, quando você está comprando roupa, né? Um estilista, um alfaiate que vai fazer uma roupa sob medida para você, é isso que eu faço para o cliente de alto patrimônio. Como fazer isso em escala, para um cliente menor? É isso que buzinava a cabeça dele, né? E a gente entendia que cada vez mais existiam formas de fazer isso através do uso intensivo de tecnologia, né? De que maneira você pode fazer essa relação que é muito individual, presencial para o cliente de alto patrimônio e para o cliente menor, né? E foi assim que ele se juntou também na Vitro, com a nossa ideia de já montar uma Wealth Tech, ter as soluções prontas para o cliente, conversar com personalização. Então, esse foi um dos motivos também da gente ter largado como gestora, né? Quer dizer, era um caminho inicial mais fácil para validar todas as premissas do modelo de negócios que a gente estava montando, né? Enquanto também dava tempo para o Banco Central avaliar nosso pleito de montar uma instituição financeira, de ter a nossa corretora. Bom, acho que é sempre melhor namorar antes de casar, né? Acho que todo mundo concordaria com essa frase, né? Mas, assim, sob certo aspecto, eu te diria que a gente já nasceu muito ligado, né? Aquilo que eu falava para os sócios da Vect, que estão conosco no projeto, quais são as condições iniciais de partida? A gente encontrou também na Empíricos, né, um parceiro que via as mesmas dores, que queria ver esse mercado crescer e que podia nos dar, através de um acordo publicitário, foi assim que começou a nossa relação, levar a nossa voz para um número muito maior de pessoas, dado que eles comunicam com um número muito grande de pessoas entre assinantes pagos e assinantes gratuitos, né, que consomem algum tipo de conteúdo deles, mesmo não tendo uma assinatura paga, né? E isso para a gente era um diferencial muito importante. Eu vi algumas plataformas que largaram também totalmente sem clientes, com um discurso de posicionamento próximo ao nosso, querendo ter o cliente no centro, mas não conseguiram escalar, né? E aí você fica um tempão investindo, até que chega um ponto que você acaba desistindo do projeto. Quer dizer, poder ter largado, tendo a parceria com a Empíricos, para a gente foi um tremendo sucesso e o que permitiu agora a gente estar falando de casamento depois de ter namorado esses 2 anos. Essa pergunta eu recebo bastante, né? Eles mesmos lá na Empíricos falam que o marketing deles é ruidoso, é histriônico, uma palavra que eu vejo o Felipe usar muito, né? E aí eu acho que quem não conhece, né? Antes daquele meu jantar com o Felipe, eu também tinha uma visão muito distante do que era esse modelo de negócios, né? Tem uma visão de que o marketing é extremamente agressivo. Mas ele ali é só o início de uma relação, né? O que a gente, estudando finanças comportamentais, o que a gente percebe, e não é uma coisa só de Brasil, tá? Acho que vale para o mundo todo. A pessoa física, seja no Brasil ou lá fora, esse é um fenômeno mundial, ela se interessa por finanças pessoais de uma forma diferente do que normalmente a gente pensa. São poucas as pessoas que acordam com aquela vontade louca de ler um relatório de investimentos, de saber quais são as 5 melhores ações para comprar, o que é um fundo multimercado. As pessoas acordam, do ponto de vista de finanças, com a vontade de ganhar dinheiro ou com medo de perder dinheiro. É isso que você precisa impactar as pessoas para você ter alguns minutos da atenção delas. Seja quando você está vendendo uma publicação financeira, seja quando você está querendo falar de investimentos, por exemplo, numa instituição financeira, né? É isso que mexe com elas, tem muito a ver com persuasão, com impacto.
E aí as campanhas da Empíricos, elas têm alto impacto e alta persuasão. Eu tenho vários exemplos na Vitro de clientes nossos que são assinantes de lá, que já mandaram correspondência para a gente, responderam um e-mail, uma newsletter, dizendo o seguinte: olha, eu acho o marketing da Empíricos muito agressivo, mas se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. Foi aquilo que despertou para mim que eu tinha a capacidade, sim, de mudar a minha vida financeira, que eu não dependia apenas do engravatado numa instituição financeira me dizer o que fazer, né? Então a gente vê que isso faz muita diferença. E você pega outros exemplos, né? Sei lá, imagina uma empresa em outro ramo de atuação, shampoo, né? Você vê essas propagandas de shampoo, eles falam que seu cabelo vai ficar uma maravilha. Ou o Red Bull que te dá asas, né? Quer dizer, todo energético vai te fazer voar. Quer dizer, existe um limite aí do que é a licença poética, né? Numa comunicação, no marketing, que eu acho que vale para todas as empresas. A essência que importa, no caso, por exemplo, da Empíricos, é o que está no relatório. Não adianta nada você atrair um assinante, né, para uma publicação, se depois, ao usar aquele relatório, implementar algumas daquelas ideias, ele não se sentir feliz, realizado, se ele não fizer bons investimentos. Ele simplesmente não vai voltar para renovar a assinatura, ou vai até cancelar antes mesmo do vencimento, né? Então precisa ser poderoso, não só do ponto de vista de como você faz essa chamada do marketing, que é sim agressivo, ruidoso, qualquer adjetivo que você queira utilizar, mas ele é só a ponta do iceberg. Ele mostra a partir dele um produto que, na nossa visão, é extremamente interessante, tanto que serve de inspiração para boa parte dos nossos produtos. E, por fim, vale dizer uma coisa também, né? Quer dizer, a CVM veio com uma instrução específica, que é a 598, ou seja, a Empíricos hoje é uma casa de análise, assim como tantas outras, regulada pela CVM. Não tem nada que eles estão fazendo hoje no marketing deles que não seja 100% de acordo com a regulação, goste você ou não. A gente fala muito disso, né? Nossa, acho que a gente veio ao mundo para lutar contra isso, né? Então, quando o cliente pergunta de possíveis conflitos de interesse que a Vitro tem ou que a relação Vitro-Empíricos possa manifestar, eu adoro esse tipo de pergunta, porque exatamente nos dá a chance de falar daquilo que para a gente é o principal. A gente acha que esse mundo de investimentos é muito conflitado. Então a gente veio ao mundo para atender o cliente de uma forma diferente. E essa forma passa por eliminar, mitigar, no mínimo, ao máximo possível esses conflitos de interesse, né? E a gente vem, ao longo da nossa trajetória, dando exemplos para isso, né? Então, pensa a nossa plataforma de fundos de terceiros, né? Que já tem um número bastante relevante de gestores e cresce a cada dia. A gente decidiu por um caminho que ninguém havia feito. Poucas empresas no Brasil trabalham com esse modelo de cashback. A gente não foi o primeiro a trazer o cashback, que é quando você devolve um pedaço da comissão que você recebe de um gestor para distribuir o produto dele na sua plataforma, né? Mas a gente foi pioneiro em tratar o cashback de uma forma onde a gente não tem qualquer conflito. Ou seja, se um gestor A ou B quer distribuir o produto dele na plataforma da Vitro e a gente topa, a gente ganha literalmente a mesma coisa. Nós tabelamos o quanto que custa esse serviço para a Vitro fazer e, portanto, se você está interessado em comprar o produto A ou B, eu vou sempre estar te indicando o que faz mais sentido para você e não o que faz mais sentido para o meu bolso, porque é indiferente. Ganhamos a mesma coisa e eu vejo que muita gente sequer conheceu ainda essa funcionalidade. A gente está trazendo funcionalidades de portabilidade que eu acho que vão ajudar muito o cliente que quer estar na Vitro e quer estar investindo nos melhores gestores do Brasil, pagando menos por esse trabalho de gestão através do nosso cashback sem conflitos. Na renda fixa, que a gente vai trazer em breve, a gente também pretende tabelar spreads, né? Quer dizer, o que é isso? É meio financeiro, talvez, para quem possa estar nos assistindo, né? Mas, de novo, no mundo da renda fixa, você tem situações onde quem está te levando aquele produto está conflitado em relação à rentabilidade que recebe, né? Outro exemplo, quer dizer, a gente não quer que, por exemplo, a Empíricos tenha um interesse de recomendar mais investimentos em ações só porque, eventualmente, o assinante deles possa estar executando pela Vitro. Como é que eu resolvo isso? Corretagem de graça. Você quer poder implementar as ideias de investimento de renda variável da Empíricos a custo zero? Eu faço isso para você. Se quiser um serviço ainda mais completo, melhor broker do mercado, algoritmo, legal, aí eu te ofereço isso
e te cobra por esse serviço, mas não porque você está implementando a compra ou venda de uma ação que te foi recomendada. A própria Empíricos, eles vivem de recomendar o mercado inteiro. É a essência deles, né? É diferente de outras empresas que também têm uma frente de pesquisa ou de conteúdo, que normalmente isso é usado só para atrair o cliente, né? Ali não. A Empíricos tem um business super relevante, já teria aporte, na minha visão, até para eles partirem para o IPO se quisessem, né? De venda dessas assinaturas. Quer dizer, não faria nem sentido econômico para eles colocarem isso em risco, né? Então, por qualquer lado que você olhe, esse conflito não existe. Outro que me perguntam muito, a questão de que maneira, para os relatórios que nós usamos como inspiração para os nossos fundos, como que a gente recebe essa informação? Da mesma forma que qualquer assinante da Empíricos. E, de novo, o motivo é simples, seria contra a lei, sem um crime ao sistema financeiro, porque você pode incorrer no que a gente chama de front-running, né? Então, a gente só pode receber qualquer mudança de recomendação da Empíricos através das publicações, como qualquer assinante. E vamos implementar após a nossa validação da nossa talentosa equipe de gestão. Implementar ou não, né? A ideia é usar aquilo como inspiração, nem sempre é 100% certinho o que está lá. Então, assim, eu posso te dar N exemplos de como que esse conflito de interesse é trabalhado. Isso é da nossa essência, é super importante para a gente. Bom, mas é a questão de sonho grande, né? Super na moda hoje. Pensa, qual que é o sonho grande? Tá? A gente quer transformar a vida das pessoas, né? Então, nosso objetivo é atingir mais pessoas. Quando a gente montou a Vitro e foi falar o que nos move, definir nosso propósito, a gente definiu como sendo mudar a relação que o brasileiro tem com investimentos, né? Para que todo mundo possa investir sem medo e sem abusos. O que está por trás desse propósito é acreditar que hoje, na maior parte das vezes, você está nesse mundo super conflitado, de interesses muitas vezes perversos, que estão movidos por uma lógica econômica e uma lógica de produto. E ao trazer o cliente para o centro, a gente acha que esse propósito é tão poderoso que pode nos levar muito, muito mais longe do que nós construímos nesses 2 anos, né? É day one sempre. Bom, a gente começou como uma gestora, né? A Vitro Gestão de Recursos é quem está fazendo esses 2 anos de quando trouxemos a primeira solução, que foi o nosso produto de previdência, de tanto sucesso até hoje, carro-chefe. Ter uma previdência para a gente é muito importante, né? Vai sempre ser importante. Mas desde o início a gente tinha a visão de que para cumprir nosso objetivo e maximizar esse propósito, a gente precisava ser uma plataforma completa. E para isso a gente precisava de uma instituição financeira junto, né? Então teve todo esse processo de aprovação da instituição financeira pelo Banco Central, que nos permitiu, a partir de maio desse ano, estar lançando novos produtos e serviços a partir da instituição financeira. Começamos com carteira administrada, trouxemos a plataforma de fundos de terceiros e agora, muito em breve, vamos lançar o Home Broker e também os produtos de renda fixa, começando com o Tesouro Direto, que, aliás, sem dar spoiler aqui, a gente vai fazer algo bem diferente também, né? Então, o que eu vejo assim para frente, eu acho que já agora, nesse início de 2021, o cliente vai ver a Vitro como uma plataforma completa, de forma que a gente possa chegar para o investidor e dizer, olha, se você quiser ter 100% dos seus investimentos com a Vitro, a gente está preparado para te atender. Esse é o nosso objetivo mais imediato, completar essa plataforma com mais produtos e serviços para te dar a opção de estar na Vitro na sua plenitude.